pessoal. Deixa eu ajustar aqui. Olá, boa noite. Só ajustar aqui a câmera, esperar o pessoal entrar. Tudo bem, Isabela? Conta pra mim de onde você é. Oi, Ângela. Hoje não deu nem tempo de secar meu cabelo. Vai assim mesmo. Oi, Lu. O pessoal tá chegando. Enquanto isso, vamos conversando um pouquinho. Vão falando pra mim de onde vocês são. Algumas pessoas eu já sei, outras não. Eu vou deixar uns recadinhos aqui, porque a live sempre fica gravada, né? Então, quem não vê ao vivo, depois consegue assistir lá no IGTV. Eu queria deixar meus agradecimentos a toda a galera que assistiu na segunda-feira com a Maria Alice. Foi muito legal. Recebemos muitos comentários, muitos elogios. O pessoal ficou encantado, né? Como de costume, com a Maria Alice. Ela sempre tem uma fala muito leve, muito tranquila, né? Então, apesar de todos os medos e anseios aí dessa volta às aulas, a Maria Alice consegue deixar as coisas um pouco mais leves, né? E nos dá um acalanto, que é o que ela tanto fala do acolhimento, né? Então, a importância de acolher não só Escola Marieta, oi Silvana, acolher não só as crianças, né? Mas a gente tem que se acolher, né? Acolher um ao outro e bola pra frente, vamos lá, né? Eu confesso pra vocês que eu tô um pouquinho ansiosa e um pouquinho nervosa com esse retorno, né? Assim como todo mundo, vai ser uma novidade, vai ser tudo novo esse retorno aí. Não vai dar pra ser como sempre foi, né? Como se a gente tivesse... Eu penso que é como a gente, quando muda de emprego, né? A gente vai pra uma empresa nova, é tudo novo, a gente vai começar do zero. E é mais ou menos isso que vai acontecer nessa volta às aulas agora, né? Então é isso, né? Vamos levar a frase esperançar com a gente, como disse a Maria Alice. Quem não assistiu, assistam. Muito boa live. Tá salva lá no IGTV. Sigam a Maria Alice. E hoje a gente vai conversar com a Lu. Eu conheci a Lu em 2018. Foi muito legal porque eu tava voltando de licença maternidade e não conhecia a Lu, né? Pra quem conhece um pouquinho mais da realidade da prefeitura, todo final de ano, em dezembro mais precisamente, a gente faz a atribuição de salas, né? Então, o que acontece? Lá no finalzinho do ano, lá para outubro, os professores que querem mudar de escola, né, mudam de escola. Quando é em dezembro, a gente escolhe, né, as salas para trabalhar. E aí, eu saí de licença maternidade, meu bebê nasceu em janeiro, então não conhecia a Lu, né? Conheci a Lu na atribuição. E já quando voltei da licença maternidade, ia ser uma colega nova em todos os sentidos, que eu nunca tinha trabalhado e também não conhecia porque era nova na escola. E foi assim muito delicioso, muito gratificante conhecer a Lu, uma pessoa encantadora, que enxerga a infância com muito carinho, muito dedicada. Vocês não imaginam as coisas que ela produz para os alunos dela, gente. Ela produz fantasias do bolso dela, ela faz peças de teatro, apresentações. Ela é maravilhosa. Eu agradeço muito por ter Deus colocado ela no meu caminho. Aprendi muito, muito com ela, muito carinhosa, muito atenciosa. E além de tudo isso, muito criativa, porque ela faz os relatórios em um formato um pouco diferente, né? Ela vai contar um pouquinho aqui pra gente. Então eu vou chamar ela aqui para ela se apresentar, falar um pouquinho dessas experiências dela com o relatório e nos encantar com esse registro dela. Vamos ver aqui. Tentar convidar a Lu. Moni, Silvinha. Espero que todos estejam bem. Vão escrevendo aqui dúvidas e perguntas, e aí conforme for conseguindo a gente vai conversando. Oi, Lu! Oi! Tudo bem? Seja bem-vinda. Muito obrigada por ter aceito o convite. Muito feliz de rever você, mesmo que seja à distância. Né? E eu fiquei emocionada com suas palavras. Obrigada por ter falado tão bonito de mim. A Mas é receita é verdade, verdadeira. é verdade. Pequenos detalhes que às vezes a gente... Tem uma coisa que me marcou muito.
que quando a gente está no momento de refeição ali com as crianças, para quem trabalha em escola sabe que é um momento um tanto tumultuado, né? Porque você tem lá duas professoras, que era o nosso caso, para 18, 20 crianças. Então a gente tem que se distribuir um pouquinho em cada cadeira, ajudar um pouquinho em cada um. Então é bem corrido. E a Lu teve uma delicadeza que eu, de verdade, é o essencial, é o que tem que acontecer, mas que muitas vezes a gente não se dá conta. E, gente, nos dias especialmente de macarrão, a Lu pegava guardanapinho para todas as crianças, ensinava eles a limparem a boquinha. E é isso, né? Eu acho que são pequenas delicadezas, pequenos gestos que mostram o cuidado, o respeito com a criança, com a infância. E de verdade, a gente nunca teve oportunidade de conversar, nunca falei isso para você. E isso é uma coisa que eu tenho aprendido. Às vezes a gente deixa de falar para as pessoas coisas importantes, né? E hoje é essa oportunidade. Então, obrigada de ter me mostrado tanta coisa bonita. Você também é maravilhosa. Eu amei dividir uma turminha com você. Foi bom demais. Delícia. Lu, seja bem-vinda. Mais uma vez, obrigada por ter aceito o convite para a gente conversar. Eu sempre falo para o pessoal que é uma conversa bem leve, a gente vai batendo um papo, vai trocando. Então, se apresenta para o pessoal, fala um pouquinho de você e aí você vai começando conforme você achar melhor, tá bom? Tá bom. Meu nome é Luciane Mineiro, eu sou formada em Geografia, Pedagogia e Letras. Eu tenho especialização em Educação Ambiental, Ludopedagogia, Letramento e formação de docentes para o ensino superior, né? Que, na verdade, eu tinha vontade de ensinar em faculdade, enfim. Mas aí eu ingressei na Educação Infantil, me apaixonei e nunca mais consegui sair. Eu sou professora há 25 anos, já atuei nas diversas modalidades de ensino. Vai desde do EJA até o ensino técnico profissionalizante, enfim. E na Prefeitura de São Paulo, estou há 10 anos, sendo 8 na educação infantil. Você vê? Bastante. Então, nesta conversa de hoje, nós não abordaremos a documentação pedagógica propriamente dita, né? Que nós sabemos que envolve várias formas de registro, que vai desde a fotografia, o semanário, o portfólio, até o diário de bordo e outras mais. Afinal, como bem afirma Vygotsky, né? O que nos diferencia dos animais é o exercício do registro, né? Verdade. Então, a gente vai focar a nossa fala aqui nos relatórios descritivos. E desde já eu te agradeço muito, Renata, pelo convite para falar sobre o meu trabalho, mas que também é uma oportunidade de externar as minhas inquietações. Né? Verdade. Então, desde sempre, eu questionei o formato dos relatórios descritivos, pois nós que somos professores, a gente sabe que a gente sempre recebe os relatórios das crianças dos anos anteriores para ver como que foi e tal, para se basear ali, né? E a leitura, para mim, era muito cansativa, porque era um texto enfadonho, sabe? Frio, né? Muito mecânico, e como falou muito bem o Paulo Fock naquela live sobre avaliação na e da educação infantil, né? Que as avaliações descritivas, elas tendem a ser muito parecidas, como um copia e cole, né? E que alguns professores esquecem até de trocar o nome das crianças, já aconteceu isso. É, E isso nós sabemos que é verdade, né? Então, eu ficava imaginando os pais lendo aquilo, que a gente sabe que os registros não são só para a gente, né? Tem os sim. funcionários da escola, tem os pais que vão ler em casa. E eu imaginei os pais lendo sem ânimo, sem interesse. E aí eu queria algo que causasse emoção, sabe? Vontade de ler mais. Assim que pensava. Aí eu pensei, então por que não escrever usando os vários gêneros textuais, que são tantos, não é? E que Verdade. prosa tão agradável. Nós sabemos que diante disso existem inúmeras possibilidades, né? Então, já pensou se cada grupo de professores escolhesse um gênero diferente? Que riqueza que seriam os relatórios, né? Então, Verdade. eu falo isso porque os pais, no ano de 2015, que quando
foi o ano que eu escrevi em forma de cordel, eles ficaram encantados quando eu entreguei para eles o relatório descritivo. Nossa Senhora, assim, algo totalmente diferente, enfim. E olha que eu nem levei ao pé da letra a escrita do cordel, porque tem toda uma ciência, tem toda uma regra. Só que eu tinha 35 crianças, não dava para levar. Então, o que eu fiz? Eu escrevi em forma de cestilha, né, que são 6 versos, e levei em conta a rima e a coerência, né? Porque a gente tem que contextualizar os avanços das crianças em sala de aula. Mas essa escrita diferente, ela só foi possível, veja bem, porque nós tínhamos uma gestão maravilhosa, que era, na época, a diretora Flávia Luquezzi, morro de saudades dela, e a coordenadora pedagógica Luzimar. Ai, Luzimar, beijos para você. A gente sente saudade, quando elas deixaram marcas profundas. Então, assim, era uma gestão totalmente aberta, sabe? Que te dava liberdade mesmo. Então, elas abraçavam as ideias dos professores, porque elas, assim como a Dre, que eu percebi nesse ano, estavam em busca de criatividade dos professores, de inovação, enfim. E abraçaram os meus projetos, elas me ajudaram a fazer eles acontecer da forma que eu queria, da forma que eu propus. Gente, eu não vou esquecer nunca dos grandiosos eventos que aconteceram no Teatro do Céu. E que o teatro, não sei se você conhece, Renata, é enorme aquele teatro. E assim, não tinha mais nenhuma Eu acho que foi cadeira. uma vez. Eu acho que foi uma vez. Gente, não sobrava cadeira, porque a família vinha em peso, desde a vovozinha, queria ver a criança ali atuando, enfim. Elas me ajudaram, isso aconteceu por isso, por causa delas. Então, eu acredito sim que depende muito da gestão, da vez e voz aos professores, né? Então, a minha Sim, inquietação é essa, porque fala-se tanto da autonomia para as crianças, mas e o professor? é Será que o verdade. professor não precisa ter autonomia, nem ao menos na hora de escrever, não é? Verdade. Já que é tudo posto por SME, pelo menos é o que elas dizem. Agora, ultimamente, a gente tem ouvido muito isso, que vem de SME, que a gente tem que cumprir regras, tem que ser assim, assim, assim. Então, aquilo ali está muito engessado, porque foram só 2 anos que eu, pensando uma professora feliz, de escrever do jeito que eu queria. Esse ano de 2015 eu fiz os relatórios em forma de cordel e 2016 em forma de contos de fada. Porque o que as crianças mais amam é quando a gente chama elas de princesa, de príncipe. Ai, tão bonita, elas amam, elas se realizam. E foi outro formato muito legal também. Mas, enfim, mudou gestão, acabou a alegria da pessoa. Ô Lu, Então, deixa eu falar uma coisa. Isso que você está falando é tão importante, né? Porque a gente. Eu até comecei comentando isso, né? Sobre a importância do acolhimento das crianças e dos professores. E eu acho que tudo que a gente fala direcionado para as crianças, a gente tem que levar para nós também, né? E isso que você falou é muito importante, né? A importância da autonomia para as crianças e dos professores. As crianças precisam ter protagonismo, os professores também, né? E a escuta, é importante escutar as crianças, mas também é importante que os professores sejam escutados, que os professores sejam acalentados, auxiliados, como você falou, né? Que se tenha um apoio. Isso é muito importante mesmo. Faz toda a diferença, de verdade. a gente se sente mais forte para trabalhar com alegria, né? E Exato. assim, a Madalena Freire bem diz, né, que para aprender a gente precisa estar incomodado. E isso é um ponto que me incomoda bastante. Então, eu já tinha projetos de fazer no outro ano, por exemplo, os relatórios em forma de notícia de jornal, em forma de propaganda, em forma de música. Eu queria fazer um rap, que eu fiz com um grupo que eu participei de hip hop. Menina, foi um sucesso, você não tem ideia. Mas, enfim, nessa época teve uma formação lá na DRE, justamente
sobre esse tema que eram os relatórios, que elas queriam ver a criatividade das professoras, né? Então, propuseram para todas as coordenadoras que pegassem, escolhessem alguns relatórios e levassem para essa formação, né? E lá elas foram analisar, enfim, eu nem sei o que é essa coordenadora levou o meu. Eu só fiquei sabendo quando eu recebi um telefonema lá na escola mesmo, de um convite da Dre para ministrar uma minha palestra, para falar sobre isso. No último dia dessa formação, uma surpresa. Eu falei, como assim? Vocês viram meu relatório? Aí que eu fui descobrir, né? Enfim. Foi pega de surpresa. A Luzimar já tinha levado tudo sem nem eu saber. Mas aí deu tudo certo. Eu fiz a minha explanação, ganhei até um certificado. Porque a Jussara Hoffmann, ela coloca que cada professor, ele tem seus critérios próprios e um olhar avaliativo único, né? Então, por que não colocar isso no papel? É claro que esse olhar próprio, esse critério único, eles se dão tanto na hora de escrever, quanto no momento da gente investigar as crianças. Então, eu só queria ter essa liberdade de poder escrever e deixar fluir, entendeu? Exatamente, Porque isso é muito eu importante. acredito, sabe, Renata, que é preciso fomentar em nós, professores, o uso da criação e da criatividade. Porque como que Sim, vai saber se o professor não é um professor criativo? Sim, você acaba lindo a gente. É sim. como se a gente fosse amarrado. É aquilo e pronto. Ah, você tem que fazer de acordo. Então virou um padrão, os relatórios descritivos, padronizado. Eu acho isso é demais. Eu queria poder inventar e reinventar, sabe assim? Mas é o que tem que acontecer, né, Lu? Porque a gente sabe que existem alguns parâmetros a serem seguidos na elaboração, né? Algumas coisas essenciais. Mas são coisas que não impedem a liberdade de escrita do professor, né? E uma coisa que eu penso que às vezes a gente fica muito limitado nessa coisa da quantidade de crianças, né? Ai, mas eu tenho muito, não vai dar, eu tenho muito. E olha só o trabalho lindo que você fez com 35 crianças da EMEI, escreveu. Gente, eu li, é encantadora, ela vai ler depois pra gente. Então é importante a gente. Eu tava lendo o livro do Cristiano Alcântara e ele fala sobre isso, sobre o Muro das Lamentações. Que os professores às vezes ficam só no Muro das Lamentações, né? Só foca no que não consegue, no que não tem, no que não é possível, no que falta. E vamos fazer o que a Maria Proença falou pra gente na segunda-feira. Vamos olhar as oportunidades como possibilidade de mudança, né? Então, olha, eu não posso fazer igual você falou. Eu não ia conseguir fazer exatamente na estrutura que eu queria, porque eu não ia ter tempo hábil. Mas eu fiz o meu melhor. Eu busquei uma inovação. Eu propus uma coisa diferente, encantadora para as famílias, que chamava atenção, que era gostoso de ler, né? Então, é possível, né? Eu acho que esse é a chave, é a gente enxergar sempre possibilidades, ao invés de enxergar as faltas e o que não se tem, né? Mas a gente só consegue se reinventar se a gente sair da zona de conforto, né? Porque a Exatamente. gente sabe que tem muito professor que não quer, porque dá trabalho, dá Ou trabalho. se dá, sim, Só dá. que é preciso que a gestão, eu foco na gestão. É preciso que a gestão esteja aberta para o novo, para o Sim, diferente, e dê, sabe, proporcione essas possibilidades para a gente também. sim. O blog de creche coloca que não tem uma norma, não tem uma regra para a elaboração da documentação pedagógica. Você tem que ter foco na aprendizagem das crianças, beleza? Vamos ter, mas vamos fazer A diferente, forma né? de Vamos escrever é ter. livre, né? Mas eu pesquisei bastante sobre especificamente o relatório descritivo. Não tem nada que fale assim, nossa, uma coisinha ou outra muito leve, que fale que o professor. Eu queria, sabe, achar um escrito bem profundo, tipo, professor, pode sim, entendeu? Para ver se mostrando na escola pudessem abrir isso para a gente. Mas você pode fazer isso, Lu.
Eu não, Faz um não, não livro. pode, não pode, não pode, não pode. Porque quando chega a época dos relatórios descritivos, a coordenação entrega na nossa, ó, o modelo é esse, veio de SME, tem que ser assim, assim, então você não pode sair daquilo. Não sei, não entendo. É. Tá? E E eu é não me importo engraçado com a isso que você está padronização. falando, né, Lu? Porque quando eu li também o livro do Cristiano Alcântara há pouco tempo, e ele fala do diário de bordo mais especificamente, que é um tipo de registro, né? E Sim, ele fala isso, que às vezes as pessoas ficam em dúvida, ah, mas como que eu escrevo o diário de bordo? Como que eu. Não existe um padrão para a escrita. Existe assim, o que, que precisa ter no relatório? Então, por exemplo, a gente entende que o relatório é o quê? Você vai relatar o percurso da criança sem comparar ela com os outros, né? Sem estereótipos, sem rótulos. Você vai analisar a sim. criança, o seu olhar sobre a criança, o que ela conseguiu, as potencialidades, enfim. Essa é a premissa. Como você vai pôr isso no papel, vai da liberdade de escrita de cada um, né? Mas cai nesses entraves às vezes, né, Lu? Eu não concordo com essa padronização, porque a gente entende que tem pessoa que não gosta de fazer diferente. Beleza, faz do jeito que você está acostumada, do jeito que você sabe, do jeito que Mas você deixa gosta. quem quer fazer diferente fazer, né? Então, a mesma coisa é essa questão de trabalhar com projeto. Eu acho um absurdo isso de padronizar. Esse ano vieram com essa, sabe, com essa inovação lá na escola. Eu amo trabalhar com projeto, tudo bem, mas tem professora que não gosta. Mas não, obrigaram. Você acredita? Não, é para todo mundo, veio de SME. Olha que coisa. Mas como é que Eu a acho que gente vai assim, Lu, trabalhar feliz? algumas coisas, como eu falei, né? Algumas coisas precisam ser trabalhadas e os projetos acabam sendo, né, algo que eles colocam na documentação oficial, que precisa se trabalhar com projetos. Mas eu acho que tudo vai de como as coisas são abordadas, que é o que você falou lá no começo. O professor precisa se sentir pertencente, ele precisa sentir que ele faz parte, ele precisa se sentir apoiado, precisa se sentir envolvido, né? Então, antes de chegar e colocar a goela abaixo o que precisa ser feito, é importante conversar com o grupo, pegar as ideias, o que cada um pensa, o que cada um sugere, né? Eu acho que é isso que às vezes falta, que eu volto a falar da Maria Alice, porque eu li o livro dela recentemente, a gente fez a live na segunda. No livro dela, ela fala muito isso, sobre a formação no grupo, no coletivo. Não é o coordenador, não é o gestor que determina, é o grupo, é em conjunto, é todo mundo fazendo parte, né? E isso faz falta realmente em muitas escolas, né? Ah, é, ó, sabe o que está acontecendo? Estão padronizando o trabalho docente. Então, não adianta. Se o professor não estiver feliz, com certeza ele não vai desenvolver um bom trabalho. Isso é fato, né? É É, como diz o Paulo Freire na sua infinita sabedoria. Só desperta paixão por aprender quem tem paixão por ensinar. é, Será que ninguém percebe isso? Ele fala que me tenta, que me insere na música, eu não aprendo, mas eu também não ensino. Não é assim? A gente está cansado de ver ele. Nossa, é um escritor muito atual, né? O próprio Piaget, ele fala que o principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas, não apenas ficar copiando coisas das gerações. reproduzindo, é verdade, É incrível, é é verdade. impressionante, mas enfim. Acaba Aí, sendo contraditório, né? é contraditório. Eu queria que alguém da DRE estivesse assistindo a gente. Enfim, eu vou pedir licença para fazer a Ah, leitura de um poema, vamos, vamos. tá? Eu escolhi aqui a criança Tiago e vou ler aqui, ó. Sou o Tiago aplicado, com sucesso realizo, participo animado, o saber visualizo. Sou bem equilibrado, meus pertences organizo. Sou menino paciente, a pro me elogia, aprendo assim de repente, com sua metodologia. Sou bastante sorridente, aqui não falta alegria. Gosto de tinta e pincel e atividade colorida, me concentro no papel, deixo a tarefa cumprida. Aprendi sobre cordel com a professora querida. Projetos maravilhosos estamos a desenvolver. Não ficamos ansiosos, brincamos até de se esconder. Somos bem atenciosos, gosto mesmo de aprender. Conheci numeração, tudo através do brincar.
Aprendi seriação, já sei até selecionar. Em certa ocasião, aprovem orientar. Conceitos naturais, minha turma conquistou. Diversidades culturais, a televisão nos mostrou. Manuseando materiais, foi o que nos inspirou. Eu dou meu depoimento na roda de conversa. Se há acontecimento, pode haver controvérsia. A escola e o conhecimento a mim muito interessa. Sou menino carinhoso, bastante sentimental, também sou curioso. Isso é fenomenal, por isso eu fico nervoso na apresentação teatral. Prefiro os amigos liderar, gosto de ficar no comando. Me sobressaio no brincar, devagar eu vou chegando. Estou a me superar, cada vez mais me informando. A Pro faz brincadeiras e com a gente vem brincar. Também na dança das cadeiras e com a bexiga estourar. Bom, é na casinha de madeira, eu sou o primeiro a chegar. Essa aí foi do Tiago. Agora eu vou ler para você um de uma menina, a Andrea. Sou a Andrea, divertida. Já sei usar o pincel. Enquanto participativa, derramo tinta no papel. Pareço descomprometida, mas sou doce como mel. Um pouco de tudo eu aprendo, gosto de ir ao parquinho. A minha pro eu atendo. O que gosto mesmo é de carinho. Ao meu tempo vou percebendo que o saber vem de mansinho. Sou um tanto vaidosa, amo o dia da beleza. A pro diz que sou charmosa, somos 6 em cada mesa. Já sou menos ansiosa, me visto como princesa. Sento e paro para brincar, faço mesmo o necessário. Estou pronta para ajudar, amo o meu aniversário. Estou sempre a observar, a ensinar o calendário. Adoro brincar de roda e novas músicas aprender. E pular amarelinha, ir ao parque correr. Montar quebra-cabeça e atividades diversas fazer. Gosto de trabalhar em grupo, de colar e construir, de me integrar com a turma e com todos dividir, participando das aulas e assim contribuir. Às vezes venho chorando com a pro desabafar sobre alguém que vou comentando, querendo não me alterar. Logo ela vai me acalmando, pedindo para abraçar. Amo quando a pro coloca spray no meu cabelo. No final, ela dá beijoca e disponibiliza um espelho. Isso em mim provoca o gosto pelo vermelho. Aqui sou bem informada, eu gosto de ajudar. Não sou muito organizada, mas tenho amor no olhar. E me sinto fascinada em poder me comunicar. Sou bastante curiosa, desenho e pinto com cautela. Sou menina carinhosa, gosto da cor amarela. Um tanto afetuosa, de vestido eu fico bela. Essa é a Andrea. Que lindo. Eu acho que para os pais é encantador mesmo, né? Porque você enxerga, não é aquele texto, né? Que normalmente vem em tópicos, em frases que a gente acaba fazendo, né? Gosta de, faz, não faz, né? Fica Bem muito mecânico, robotizado. É verdade. Assim é muito mais bonito. Ô né? Lu, e você não conseguiu mais escrever, né? Assim, você fez em Não, 2015. só 2015 e 2016, enquanto estava essa gestão. Uhum. Mudou a gestão, mudou o padrão. Veio um Da padrão, na escrita. verdade. E desde então, é tudo padronizado, sabe? Ninguém fala assim, ó, vocês podem. Eu sempre pergunto, porque eu gosto. Mas não, já vem tudo pronto. Tudo pronto pra gente, é incrível. Isso acaba desmotivando mesmo, né? Vai quebrando um pouco a imaginação que você falou, né? E aí é muito complicado, porque a gente é tão cobrado por estimular a criatividade das crianças, né? E aí, como que a gente estimula a nossa, né? A Elvira de Souza Lima, ela fala assim, que uma educação de qualidade, ela se realiza com profissionais que possam exercer a sua criação mental. Mas como que a gente vai fazer isso se a gente se sente preso no sistema, nos padrões? Nossa, Lu, você tá falando, minha cabeça tá viajando aqui, porque eu fico pensando o quanto de verdade, né? Tudo isso acaba sendo um pouco contraditório, porque é o que eu falei, né? A gente sabe a realidade da escola, são muitos professores, e às vezes, para a gestão controlar, né?
o que esse faz, o que aquele faz, acaba se colocando um padrão, né? Ou se engessando um pouco mais, enfim. Mas é o que a gente estava conversando, isso vai tão contra tudo que a gente lê, né? A importância, por exemplo, do desenvolvimento integral da criança, emocional, cognitivo, físico, estético. E o do professor, né? Como que ele se desenvolve integralmente se ele tem que ser podado, né? Como eu desenvolvo a minha criança, estimulo a minha criança a ser investigativa, a ser questionadora, se eu não posso, né? É muito complicado isso. Você Só não que consegue dar o que você não tem. ninguém discute sobre isso, eu acho. Eu achei tão importante essa formação que teve da Dre. Por isso que eu penso que às vezes é a gestão da escola, às vezes não é a Dre, sabe? Sim, eu acho. Porque é o que você falou, pensa. Se o seu trabalho foi levado para ser apresentado em uma formação da DRE, né? É porque eles não são contra esse tipo Então, de execução de relatório, de formação de relatório, enfim, seja lá qual for a palavra. É porque eles não são contra, senão eles não teriam convidado você para apresentar. Né? Então, eu acho que tudo vai do olhar mesmo da gestão, né? A escola que a gente está hoje, que você já passou, né? A nossa coordenadora Vera, ela tá sempre muito envolvida com o grupo, né? Sugerindo, pedindo sugestões, né? Deixa o grupo muito aberto. Então, eu acho que isso que é importante na coordenação, que se tenha abertura para conversar, que se tenha abertura para levar. É lógico que nada é perfeito, né? Tem momentos em que a gente fica angustiado com algumas formalidades, tem momentos que a gente fica eufórico com algumas coisas que têm que ser feitas, mas a gente não sabe muito bem como fazer. Isso acontece em todo lugar. Mas seria tão importante mesmo isso, né, Lu? Se as gestões dessem essa liberdade para os professores, ouvissem, porque é o que a gente. Eu volto a fazer esse paralelo. A gente fala tanto que na sala de aula a gente aprende enquanto ensina, né? E é exatamente isso. A gente aprende com as crianças, a gente fala tanto, né? Vamos ouvir o que as crianças estão pedindo, vamos ouvi-las, vamos ver quais são as necessidades, quais são os interesses das crianças, para daí a gente direcionar o nosso trabalho. Mas com os professores isso muitas vezes não acontece, né? Os professores não são ouvidos e aí dessa forma não se direciona de acordo com o grupo, né? Eu acho que tem que ser uma troca mesmo, não deve ter imposições por nenhuma parte. Mas isso é um pouco difícil ainda de se alcançar, né? é verdade. Por enquanto a gente vai ficar só na esperança de Eu isso acho mudar. que o importante, Lu, é no trabalho de formiguinha mesmo. Então você faz na sua sala, o outro faz na sala dele, as coisas vão ampliando, a gente faz uma live, conversa, outras pessoas vão ter essa noção, vão ter essa ideia de fazer de uma forma diferente. Eu penso que é isso, é não desanimar, né? A gente aos pouquinhos ir fazendo. Tem um comentário aqui. A escola deve apoiar essas iniciativas e levar isso para o PPP da escola. E se for para o PPP, não há o que temer. É verdade, porque o PPP é uma construção coletiva, né? E você sabe que o PPP ia ficar muito rico, com certeza. Sim, sim, com certeza. E E é é um uma documento construção que vai coletiva. embasar a gente. É. Sim, sim, isso é verdade. Ô Lu, você trouxe algum do conto de fadas também para mostrar pra gente que você fez? Trouxe. Na época eu fiz toda uma estrutura do texto, coloquei um castelo, ó, dá para ver? Dá. Gente, essa mulher é muito caprichosa, gente, vocês não têm ideia. Eu vou ler para você, porque primeiro a gente tem que fazer o perfil do grupo, né? Aquele geralzão da turma. Então eu escrevi assim: era uma vez um lindo castelo encantado, colorido e cheio de vida, pois ali moravam 35 crianças e suas fadas madrinhas, que com suas varinhas mágicas proporcionavam aprendizagens múltiplas e uma educação diferenciada para todos que ali ficavam. O castelo tinha um nome atraente, envolvente e animador, pois quem não gostaria de morar no céu? Foi ali, no céu em Meja-Sanã, que as fadinhas se dispuseram a trabalhar de diversas formas com as crianças, enfatizando a lateralidade, as figuras geométricas, hábitos de higiene, coordenação motora, cores, clima, calendário, numeração, leitura, socialização, valores, palavrinhas mágicas, dramatização, rimas,
poesias, parlendas, músicas, dança, cordel, dinâmicas, painéis, rodas de conversas, contos, mímicas, corpo humano, tudo isso com muita emoção, de forma lúdica, resultando em evolução e superação, pois tudo naquele castelo era encantado, a começar pelas crianças que ensinam e aprendem em qualquer circunstância. Algo de que as fadas madrinhas costumavam desenvolver no castelo eram as atividades com massa de modelar, pintura e desenho, máscaras, dobraduras, bandeira brasileira, leitura informativa, escrita do nome, manipulação de letras móveis, blocos lógicos, quebra-cabeças, trânsito, dengue, além de contar histórias e discutir sobre vídeos educativos, estimulando as crianças a falarem, a analisarem, a opinarem, a escolherem, enfim, levando-as a pensarem, a refletirem sobre determinados temas. E assim, com muito afeto e dedicação, as fadinhas Pro Marta e Pro Lu fomentavam nas crianças o gosto pela descoberta, o encantamento e a magia do conhecimento, ampliando seus vocabulários e aprimorando seus olhares sobre o saber, o conhecer, o aprender. E por isso, todos juntos formavam uma grande família e viveram felizes para sempre. Que lindo, Lu. E isso foi só a introdução do relatório, né? A parte coletiva. Só o coletivo. Aí eu escolhi aqui o João, que para ler o dele, né? O individual. Era uma vez um castelo muito bonito e colorido, onde morava um príncipe encantado, João, que era esperto, atencioso, meigo e observador. Lá viviam também os seus amiguinhos e suas fadas madrinhas. O príncipezinho era participativo, organizado e muito educado. Em suas atividades, era dedicado e caprichoso e possuía grandes habilidades na arte de desenhar, pintar, colar e escrever seu próprio nome. Zelava seus pertences, utilizava sempre as palavrinhas mágicas e atendia aos combinados e às regrinhas do castelo Céu Emeja Sanã, causando alegria e contentamento às suas fadinhas. O príncipe João se relacionava muito bem com todos ao seu redor e era querido por todos. Costumava aceitar e compreender as solicitações das fadas, demonstrando interesse e atenção pelas amizades, bem como pelas brincadeiras e atividades propostas no Castelo Encantado. Sorridente, simpático, seus amigos disputavam sua companhia. Carinhoso e colaborador, o príncipezinho sempre agradava a todos com sua gentileza e educação, além de gostar muito das brincadeiras no parquinho encantado. Aprendia facilmente os temas abordados no castelo e demonstrava alegria em compartilhar seus brinquedos. Por isso estava sempre ganhando os pozinhos mágicos das fadinhas, com sabor de beijocas e abracinhos apertados. O príncipe encantado João Pedro costumava pronunciar as palavrinhas mágicas sempre que ia sair do castelo, atuando como um verdadeiro cavalheiro. As fadinhas ficavam em êxtase quando ouviam. Com licença, Pro, posso ir tomar água, por favor? Era mesmo encantador aquele príncipe. Ele, seus amigos e suas fadinhas, suas fadas madrinhas, Pro Marta e Piolu, viveram por muitos e muitos anos, felizes para sempre naquele castelo encantado, onde se divertiu e aprendiam brincando o tempo todo, como numa grande família, repleta de emoções e aprendizagens. É isso. Ai, muito lindo, Lu. É, é muito mais gostoso, né? Para quem ouve e para quem lê, né? Sim, sim, sim. É Verdade. prazeroso. Você se coloca dentro da história. É como se eu É estivesse verdade. vendo o João aqui na minha frente. É verdade. É verdade. Eu acho que é isso. Eu acho que essa é
o segredo dos relatórios, né? Eu acho que, independente do gênero textual, independente do tipo de escrita, como vai ser feito, eu acho que essa é a chave. É você conseguir, quando você lê, enxergar a criança, né? Falar, olha, esse aqui mesmo. A Vera às vezes fala isso. Tem alguns relatórios que a gente faz que ela fala, eu não precisava nem ver o nome. Só pelas coisas escritas você já sabe quem é a criança, né? Porque você coloca ali vida, você coloca sentimento. Eu acho que isso não. Enfim, né? É muito complicado, a gente sabe que também depende, às vezes, da criatividade do professor, do envolvimento, do interesse, da motivação, que é o que você falou, né? Às vezes, se não se sente apoiado, a gente sabe que depende de um monte de coisa, mas eu acho que o principal é que a gente não perca de vista o olhar para a criança, né? De conseguir enxergar a criança ali, sem comparar com as outras crianças, né? Porque você vê, em nenhum momento você colocou assim, nesses que você leu aí pra gente, em nenhum momento eu ouvi é agressivo, né? Ou você potencializou as coisas boas das crianças. E aquelas coisas, por exemplo, né, quando a criança teve um que você comentou Eu falei assim, não sobre, sou muito organizada. sobre a organização, isso. Fala-se de um jeito tão leve, não é aquela coisa. Porque é diferente você colocar assim, não gosta de guardar as coisas, né? Eu acho que é diferente a forma como você coloca, porque você não tá. Eu acho que essa é importante, você não tá mentindo, você tá falando da criança, mas você não potencializa o que ela não consegue fazer ou o que ela não faz, né? Dentro das nossas expectativas, dentro do que é esperado como certo. Você destaca muito a criança pela criança, o que ela gosta, o que traz alegria para ela, o que ela aprendeu, o que ela conseguiu, o que ela se desenvolveu. Ah, ele gosta do parque, ele tem, né, ele lida bem com os pincéis, com a arte. Então você potencializa o que a criança tem de bom, que eu acho que isso também é muito importante, né? Às vezes a gente fica muito focado no que falta. Ainda não fala, ainda não, enfim, não sabe amarrar os sapatos. Aí, sabe, a gente às vezes fica muito focado no que a criança não faz e a gente deixa de ver o que ela consegue, o que ela tem de bom, Verdade. né? A Agora, você qualidade sabe, dela. Renata, durante essas lives que a gente, né, participou, que a gente foi mesmo, nossos estudos, nessa quarentena toda que foi, eu vi uma coisa que me animou, uma coisa diferente aí, que apareceram alguns relatórios em forma de mini histórias. Sim, Isso poderia ser, sabe, captado para esse ano de 2021, poderia se aprofundar mais aí e a gente sim, trabalhar dessa forma. sim, Também é gostoso de ler a minha sim. história. Eu vi, tem um de mini histórias que chama mesmo mini histórias. E se eu não me engano, ano passado teve uma live com a Cláudia, que é a vice-presidente, eu acho, da Reggio Children, que é de Reggio Emília. E também estava se trazendo essa questão das histórias, dos relatórios em mini histórias. Então, eu acho que é uma forma da gente pesquisar mesmo, levar para a escola. Isso, mini histórias de Paulo Fock. Eu tava com o Paulo Fock na cabeça, mas eu não lembrava se era dele. É isso mesmo, as mini histórias. Obrigada, Carolina. E eu acho que de repente seja um norte para começar a se levar para o pé. E aí, se de repente a coordenadora e a gestão, enfim, não oportunizarem, cabe aos professores, olha, essa leitura aqui eu acho bacana, vamos incluir no nosso pé, vamos incluir no nosso estudo, vamos nos aprofundar, né? Eu acho que é importante isso, né? Que é o que você fez. Você não ficou esperando a gestão falar que queria ou não. Você trouxe, você proporcionou, e aí a gestão abraçou a ideia. Eu acho que isso é importante, a gente se envolver e estar sempre em busca do melhor, né? Mas eu acho assim que a palavra-chave dessa nossa conversa é liberdade, que eu acho que é o que está Liberdade. faltando para a gente. Exatamente, exatamente, exatamente. Ai, Lu, obrigada. Ah, Muito eu obrigada, amei, de eu que verdade. agradeço. Depois a gente continua conversando, a gente marcar outros, quem sabe para você falar das suas experiências teatrais com as crianças, que você fazia várias apresentações. Então eu estava pensando isso, de repente, falar sobre essa possibilidade. Esses trabalhos eram com a EMEI, né, Lu? É, Só para situar o pessoal, era com a EMEI, que é a faixa etária de 5 cinco. de 5 Cinco, anos, na 4 e verdade. 5. É, Cinco, é. isso. Então era sempre cinco. Quatro e cinco.
Isso. A importância, né, disso, de você também contar os seus relatos, as suas experiências, que você envolvia as crianças nas apresentações teatrais, que você fazia isso com eles. Então, muito legal também essa outra artimanha da Lu, para depois a gente conversar e marcar uma live. Aí, de repente, a gente pode até fazer pelo YouTube, porque aí você pode trazer os vídeos para a gente compartilhar, mostrar para o pessoal. Tá Legal. bom? Obrigada, Tá Lu. bom. Obrigadão você, Adorei adorei. te rever e ouvir você. Obrigada, um beijo. Obrigada, pessoal, que ficou aqui com a gente. Tchau, até a próxima. Tchau. Tchau.